Muito bom dia a todos os irmãos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma alegria tremenda podermos, nesse dia do Senhor, compartilharmos a sua palavra. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler aqui um trecho extremamente conhecido. Charles Spurgeon fala a respeito deste momento de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele chama esse episódio como os mistérios da agonia. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Assim diz a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça. Pai Santo, nós temos aqui lido a tua palavra. Neste momento, queremos rogar a instrução do Senhor, queremos te rogar o entendimento que vem do teu Espírito, que ilumina a nossa mente, o nosso coração. Que possamos, ó Deus, lançar fora qualquer eloquência, sabedoria humana, mas nesse instante rogamos para que o Senhor fale por meio do teu servo para a tua igreja, que ouve o Senhor, a tua voz, para que sejamos instruídos, para que sejamos transformados segundo a imagem do teu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja glorificado. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, e que nessa manhã o Senhor possa falar ao nosso coração, confortar os desesperados, aqueles que sofrem, e dar encorajamento para teu povo que anseia a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos e clamamos. Amém. Sem dúvida, é um dos momentos mais marcantes da Escritura que antecedem a morte de Jesus Cristo. Muitos aqui, com certeza, já, a grande maioria devem ter ou ouvido falar ou visto algum documentário a respeito da pena de morte nos Estados Unidos. Muitos estados têm a pena de morte. E há alguns documentários que mostram momentos que antecedem a morte daquele que está ali sentenciado a ou uma injeção letal ou a cadeira elétrica, e chamamos aqueles momentos que antecedem a morte de um chamado corredor da morte, em que o preso ali tem direito a uma visita religiosa, uma última refeição, e ele então caminha por aquele corredor e está ali a caminhar para a sua morte, e certamente há muita tensão nesse trajeto, nessa caminhada que ele faz. A gente poderia imaginar o que se passa na nossa mente, no nosso coração, na mente daquele que está ali, né? Se nós estivéssemos no lugar dele. E é um momento angustiante. E Jesus também está aqui no seu chamado corredor da morte. São momentos que antecedem
a agonia que viria, muito maior. A ira de Deus cairia sobre o seu filho Jesus. E o pavor de Cristo aqui não é por conta da crucificação, necessariamente do seu sofrimento físico, mas muito mais pelo fato de que ele seria abandonado pelo Pai, né? Deus, ele vira o seu rosto para não olhar para a vergonha da cruz, porque Cristo se fez pecado. E este era o maior sofrimento de Cristo. Era o fato de que ele sofreria a ira de Deus e o abandono do Pai ali na cruz por se fazer pecado. E não é um pecado dele, é o nosso pecado. E ele vem nesse corredor da morte, nesse caminho que ele faz em direção à sua morte. Ele estava fora de Jerusalém. Ele então começa a retornar para Jerusalém junto com os seus discípulos, até chegar em Jerusalém e ter este momento. Há um caminho que ele percorre. Em Mateus 17 e capítulo 20, ele fala a respeito dessa morte que viria. Em capítulo 17, do versículo 22 e 23, ele fala que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, estes o matarão, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele ressuscitará. E os discípulos ficam bastante tristes. No capítulo 20, ele volta a repetir para os seus discípulos esse mesmo ensinamento, quando no capítulo 21, ele então entra ali em Jerusalém. E quando ele entra ali em Jerusalém, ele entra na chamada entrada triunfal. De forma triunfante, ele sentado no jumentinho, ele entra, e ali há 3 aspectos neste capítulo 21 interessantes, que vale a pena ressaltar. A volta de Cristo para Jerusalém, para o judeu que ali estava, era a chegada do rei, daquele que sentaria no trono e libertaria o povo de Israel da opressão do Império Romano. Essa era a expectativa daqueles que ali estavam. Mas Jesus revela 3 ofícios aqui no capítulo 21. Rapidamente destacando o primeiro ofício, que é profeta. Ele profetiza a respeito, por exemplo, do jumentinho que estaria preso, os discípulos iriam soltá-lo, falariam com o seu dono. Antes de tudo isso acontecer, Jesus disse como as coisas se sucederiam. Ou seja, ele é profeta, ele fala a respeito do futuro e isso aconteceu de fato. Como rei, ele monta no jumento e ele entra em Jerusalém e o povo então o aclama ali, muitos reverenciam e percebem que esse é o rei, esse é o grande libertador que está vindo agora e vai finalmente nessa caminhada sentar no trono. Mas Jesus, ao invés de sentar no trono, ele vai para o lugar dele, que é o templo. E aqui ele mostra o seu terceiro ofício, que é sacerdote. Profeta, rei e sacerdote. Ele não vai ocupar o trono que a população achava ali que ele deveria ocupar, mas ele ocupa o templo. E ali no templo, ele começa então a pregar, a falar várias coisas para aqueles que estavam ali. Ele expulsa os comerciantes que estavam tomando conta deste templo. Ele mostra para o povo, então, o que deveria ser feito. Não ele assentar num trono e libertar politicamente ali aquela população, mas restaurar aquilo que deveria ser feito, que era a sua missão, o culto ao Senhor, a adoração a Deus. Ele então sai do templo, após ali ensinar várias coisas, e profetiza mais uma vez a sua morte. Ele fala que aquele templo seria derrubado e em 3 dias seria reconstruído. Mas ele está falando a respeito de si mesmo, coisa que ele já vinha falando desde o capítulo 17 para os discípulos. No capítulo 21, então, 22 e 23, quando ele ensina ele no templo, sai, faz essa profecia, ele agora passa a ensinar diretamente, não somente todos que estavam ali, mas ele se reserva a ensinar agora aos seus discípulos. E começa a alertá-los no capítulo 24 a respeito das coisas que enfrentariam, das perseguições, das dores, do sofrimento pelos quais eles passariam, da necessidade deles vigiarem e orarem, estarem atentos à perseguição que a igreja então sofreria, a respeito da sua morte, que ele já havia falado, não é? Mas que ele ressuscitaria e ele voltaria e estaria com eles novamente, iria atrás deles. Fala a respeito da sua segunda vinda, né? E fala a respeito também do julgamento final. Ele ali, então, está dando, talvez, ali um sermão longo, que seria o último a apresentar para
para os seus discípulos. Em Betânia, nessa caminhada a Jerusalém, no capítulo 26, há um momento que fica marcado e registrado da mulher que unge os pés de Cristo com um vaso de alabastro cheio de bálsamo, e muitos criticam porque era muito caro, valia muito aquilo ali, mas Jesus chama a atenção daqueles que criticavam, dizendo: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ou seja, percebe que Jesus Cristo está preparando todos e falando a respeito da sua morte. Incessantemente ele está pregando a respeito do seu sofrimento que viria. Quando ele então estabelece a ceia e come com os discípulos, ele mostra ali o seu corpo e o sangue, mais uma vez falando da sua morte. Ele haveria de ser entregue, sangue haveria de ser derramado, era o seu sangue que seria derramado. E mesmo diante deste corredor da morte, dessa caminhada de Cristo ali para a cruz, ele falando a respeito do futuro, de que ele seria morto, no versículo 30 do capítulo 26, diz: cantando um hino, iam para o Monte das Oliveiras. E é no Monte das Oliveiras aqui, no Jardim de Getsêmani, que ele então vai sofrer, e é o texto que nós lemos aqui. Mas esse momento de profunda agonia de Cristo no Jardim de Getsêmani é antecedido por esse longo percurso, por esses fatos importantíssimos que vão ter impacto naquilo que a gente vai apresentar aqui do texto. Mas Isaías 53, versículo 7 fala que como o cordeiro foi levado ao matadouro, e é isso, Jesus é o cordeiro que agora está caminhando em direção ao matadouro, mas ele caminha com seus discípulos e está louvando ao Senhor. Diferente talvez daqueles documentários onde aquele homem tenso caminha no corredor da morte, para a cadeira elétrica, para a sua morte. Jesus faz essa caminhada, mas faz com seus discípulos e está cantando. E agora, no capítulo 26, do versículo 36 a 46, é o texto que nós lemos, podemos entender bem este momento de profunda agonia. Mas algumas características são muito importantes para a gente ressaltar deste texto. A primeira é que a gente viu que ele estava no templo ensinando para todos que estavam ali, se reserva com os seus discípulos, mas aqui ele está junto dos 12, porém, ele se reserva com 3. Se você perceber ali no texto, no capítulo 26, versículo 36 e 37, ele leva consigo, no versículo 37, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. Esses eram os mesmos 3 que estavam com ele na transfiguração e também na cura da filha de Jairo, mostrando que havia uma intimidade de Cristo com esses 3 discípulos. Dos 12, agora é Jesus com apenas esses 3. Isso revela a proximidade e revela a intimidade de Cristo com as suas ovelhas. E isso a gente tem que parar para pensar da nossa intimidade com os nossos líderes, com o próprio Deus e com os nossos líderes. É um momento sublime em que os discípulos têm um privilégio de estarem com Cristo em momentos marcantes, e foram somente esses 3. Para os pais, para os professores, para os pastores, nós precisamos entender que em muitos momentos, nós, líderes, passamos por momentos de agonia, de dificuldade e de tristeza. Mas nesse momento de relação íntima e de proximidade, a gente percebe o mestre não tendo nenhuma vergonha de mostrar a sua fraqueza física, mas não entenda isso como um pecado, porque é Cristo que está aqui, mas o seu sofrimento, a sua agonia, a sua profunda tristeza. Nós temos, às vezes, a ideia de que, como líderes, a gente tem que mostrar sempre força, não é? O marido, então, o homem da casa, é aquele que tem que estar constantemente mostrando força. Tem que estar constantemente mostrando segurança. Né? A gente, às vezes, costuma ensinar para os filhos, né? E já ouviu essas coisas? Eu nunca ensinei isso para meus filhos, mas homem não chora. Né? Para de chorar, menino. Homem não chora. Bom, depende do choro, na verdade, e do motivo pelo qual se chora.
E aqui é importante o fato de que Jesus verbaliza esse sofrimento. Ele não apenas demonstra, mas ele verbaliza para aqueles que estão ali. E é um aspecto interessante. E ele fala exatamente isso: ficai aqui, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Jesus verbaliza a necessidade que ele tinha como mestre, como líder, de ter o apoio daqueles que estavam com ele. Nós precisamos saber o limite das nossas forças. E enquanto líderes, pais, pastores, presbíteros, professores, nós devemos saber os nossos limites também. E não devemos ter vergonha de chegar para a nossa própria esposa e chorar com ela e dizer: eu preciso de ajuda. De chegar para o pastor e dizer: pastor, eu preciso de ajuda. Estou com um problema que eu não consigo solucionar. Me ajuda. Nós precisamos ter essa humildade. E esse é um aspecto interessante. Se o próprio Cristo verbaliza e pede ajuda, fiquem comigo e orem. Nós não podemos ser orgulhosos. Devemos também saber pedir ajuda e saber verbalizar o sofrimento, saber o nosso limite. Outro aspecto importante dessa relação de Jesus com os três é a fidelidade do Mestre. Neste caminho que ele faz com os discípulos, que antecedem aqui o texto que nós lemos, do versículo 31 até o 34, Jesus ele diz ali que o pastor seria ferido, que as ovelhas ficariam dispersas. O pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus está mostrando que ele, enquanto pastor, ele seria morto, ele seria ferido, e as suas ovelhas ali que estavam, os seus discípulos, iriam ficar dispersos, eles iriam correr. E é exatamente isso que acontece. Depois de Jesus ser preso, eles fogem. O próprio Jesus fala para Pedro: Pedro, nessa mesma noite, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E foi aquela noite que Jesus estava ali no Getsêmani e que Pedro estava com ele, era um dos 3. Estava com Jesus e ainda assim Jesus o alertou anteriormente a esse fato de que ele iria traí-lo. Ele iria negá-lo. Mas Jesus é um amigo fiel. É um amigo fiel que disse a eles: olha, isso tudo vai acontecer, mas eu voltarei e estarei com vocês na Galileia. Jesus seria retirado dos seus, seria morto, crucificado. Ao 3º dia ele ressuscita, mas ele promete aqui que ele se afastaria, ele seria abandonado pelos seus discípulos. Eu sei que vocês vão me abandonar, mas não se preocupem, eu voltarei e vou estar com vocês. Isso mostra um outro aspecto dessa relação íntima. Há uma relação de fidelidade, em que Jesus ele não abandona os seus amigos, os seus discípulos, os seus irmãos. Ele não abandona, mesmo sendo ultrajado, ofendido, abandonado. Nós devemos estabelecer as nossas relações interpessoais independentemente daquilo que o nosso irmão faz. Independentemente se as expectativas deste relacionamento elas se frustram. Nós devemos estabelecer essas relações e ser fiéis porque Cristo foi fiel. Não porque o outro me magoa, mas porque o meu melhor amigo, que é Cristo, nunca me abandona. Por causa dele, eu não devo abandonar ninguém. Intimidade, fidelidade, uma relação de confiança e de transparência. Isso aqui, essa relação íntima de Cristo com seus discípulos aqui, nos mostram exatamente isso. De uma amizade verdadeira, daquele que nos assiste em nossas tribulações. O Salmo 25:17 diz: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Jesus é o amigo fiel, que em meio a tantas dificuldades, tribulações, é Ele quem nos socorre, é Ele quem alivia o terror do meu coração, é Ele quem tira as minhas angústias. Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua intimidade com seus irmãos em Cristo, com a igreja aqui?
Como está a sua intimidade com os líderes desta igreja? Um outro aspecto importante é como nós estamos cuidando do nosso amigo. Não do próximo somente aqui, mas como nós estamos cuidando dos pastores da igreja. Para muitos, o pastor da igreja é um empregado, que é pago e deve me atender quando eu preciso. Ligo para ele, ele tem que estar disponível 24 horas por dia. Mas a grande pergunta é, você já se preocupou com o seu pastor? Já parou para pensar que ele é pecador igual a você? E que também sofre. E às vezes esposa de pastor sofre mais do que o próprio pastor. Já ligou para ela? Já ligou para ele alguma vez? Está tudo bem? Precisa de algo? Já ofertou? Não estou dizendo a oferta que você dá à igreja ou do dízimo, mas já ofertou quando percebeu alguma necessidade? Está atento às necessidades dos líderes e daqueles que ministram o corpo de Cristo? Ou nós só queremos uma relação que é uma única via? Só me dá. Me dá o que eu quero, o que eu preciso. Mas será que quando estamos sofrendo, a gente olha para nosso irmão do lado e quer ajudá-lo? Ou cai numa introspecção? A minha dor, o meu sofrimento, eu preciso de ajuda e só olha para a gente mesmo. Aonde está o foco do seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua intimidade com o Senhor, então? E a intimidade com aqueles que te rodeiam? Um outro aspecto importante aqui dessa relação é que quando sofremos, e aqui Jesus está a sofrer, está em profunda agonia, ele está ali cercado daqueles que são os seus amigos íntimos, aqueles que ele pede para orar com ele e vigiar com ele e que lhe dariam um verdadeiro apoio. Nesse sentido, a gente tem que parar para pensar quem nós escolhemos para ser os nossos amigos íntimos. Eu já ouvi pessoas da igreja falarem que os meus melhores amigos não são as pessoas da igreja. Os meus melhores amigos são os amigos da escola, do mundo. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O mesmo texto de Jeremias, o mesmo capítulo, no versículo 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Um grande problema daquele que sofre é que, na maior parte das vezes, nós buscamos refúgio em pessoas e em coisas que não é o Senhor. E é isso que o texto de Jeremias aqui fala. Buscamos ouvir do amigo palavras que vão massagear o meu coração, o meu ego. Eu costumava ensinar para os meus filhos, e falo isso até hoje, não são as más companhias que vão corromper o coração de vocês. O coração corrompido é quem busca as más companhias. Habitualmente nós selecionamos amizades de acordo com as nossas preferências, de acordo com as nossas afinidades. E se seu melhor amigo é alguém que não tem Jesus, certamente o seu coração tem apontado para uma direção completamente contrária do Senhor. Por isso Jesus fala, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso vai direcionar quem você escolhe para ser o seu amigo e vai te direcionar quem você escolhe para dizer ao seu coração aquilo que você quer ouvir. Quando, na verdade, nós deveríamos ligar para alguém ou conversar com alguém e diga,
me fala a verdade que eu não quero ouvir. Fala ao meu coração, enganoso, que está buscando se apartar do Senhor. Eu costumava conversar com um pastor do Brasil, e ele me dizia o seguinte: Alessandro, de vez em quando eu recebo ligações de pastores e de amigos. Especificamente, tem um amigo que sempre liga para mim e diz: reverendo, estou ligando para o senhor porque eu preciso ouvir as verdades que eu já sei, mas eu preciso ouvir da sua boca. Fala para mim e me lembra daquilo que eu realmente tenho que fazer. Então, contava a respeito do que estava a passar e então ele ouvia ali os conselhos, as palavras que ele sabia que era aquilo que ele deveria ouvir, e não o seu coração enganoso, nem tampouco os amigos que não têm a sabedoria do Senhor. Aonde você tem colocado o seu coração? Quem você tem escolhido para ser o seu amigo? Nos momentos de dor, você se mantém fechado no seu orgulho e não busca entender o propósito da dor, do sofrimento, da dificuldade. E agora, indo especificamente para este mistério da agonia, que é deste momento tão intenso aqui de Jesus Cristo, Lucas 22, 44, traça um relato bem interessante. Fala, estando em agonia, é o mesmo texto, mas ele diz aqui algumas coisas que não tem o texto de Mateus. Estando em agonia, ele orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, que eram tão abundantes, diz o texto aqui, caindo sobre a terra. Jesus está em profunda angústia e agonia. É como se ele estivesse aqui, de acordo com Spurgeon, ele é levado ao limite da confusão mental. Tamanho era a angústia e aflição que isso estava levando a sua mente a um limite muito próximo da confusão. Por isso ele ora a Deus, por isso ele busca vigiar, por isso ele busca conectar-se com o Pai. Essa profunda tristeza dá a ideia de que ele está submerso e afogado e aflito, buscando ar. Assim é aquele que está afogado nos seus próprios pecados e afundado no lamaçal de pecado. Jesus está se afogando no nosso pecado. E este é o sentido aqui do texto de Lucas, dessa luta mental tremenda daquele que está desesperado, aflito. E a sua aflição física era tão grande que ele não pingava algumas gotinhas de suor ali com sangue. Mas, de acordo com Spurgeon, ele entende aqui que Jesus Cristo estava se assemelhando como a novilha vermelha, banhada no seu próprio sangue. O retrato aqui de Getsêmani é a figura exata daquilo que aconteceria na cruz, em que ele seria transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões, e derramaria o seu sangue, e como uma novilha que está sendo abatida, ensanguentada. Esse aqui é o retrato de Jesus Cristo no Getsêmani, prostrado em profunda agonia. Isso tudo por causa do nosso pecado. Mateus 27, 46 diz, por volta da hora nona, Jesus clama em alta voz, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Este momento crucial aqui do sofrimento de Cristo na cruz, a sua profunda dor, é porque Deus desamparou o seu próprio Filho e virou as costas para ele, porque ele se fez vergonha. E esse sofrimento aqui no Getsêmani é apenas algumas gotas dessa tempestade da ira de Deus que cairia sobre ele ali na cruz. E é isso que o pecado faz. O Salmo 32, versículo 3 e 4, diz que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado faz doer. O pecado, ele seca a alma. Ele diz aqui, o Davi diz que, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha alegria, a minha energia
se torna seca, em sequidão de estio. O pecado dói, mata. O pecado seca a alma. Ele rouba a alegria. E aqueles que querem viver em pecado vão enfrentar sempre a agonia. A agonia de Cristo reflete a agonia que nós sofremos hoje por conta do pecado. Mas o que Jesus então faz? Ele fica ali a agonizar, ele cai em introspecção e diz, coitadinho de mim, a minha dor é grande, e ele não faz mais nada da vida? Não, ele vai orar. Essa dor não o congela, não o deixa ali parado, ele vai orar. E a sua oração tem alguns aspectos. Primeiro, ela é solitária. Ele se afasta, Lucas diz, com uma distância de um tiro de pedra, ele se afasta dos três, que eram mais íntimos, e ele ali precisava estar sozinho, e aqui ele trava uma batalha contra Satanás, é uma tentação sim de Cristo ali, com o sofrimento. No versículo 39 do texto que nós lemos, de Mateus 26, adiantando-se um pouco mais, prostrou-se o seu rosto, e orando dizia, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa oração conecta Jesus Cristo ao único que poderia ajudá-lo. Ele não busca refúgio em mais nada que não seja agora sozinho com seu Deus. Salmo 42, versículo 1 diz que como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E aqui Jesus está suspirando por Deus. Ele precisa se conectar ao Pai, ele precisa orar ao Pai, ele precisa se retirar e ele precisa tratar a sua dor, mas buscando o trono de graça de Deus, a comunhão de Deus. Nada mais importa. Agora o que importa é eu estar com o Senhor. Você só vai valorizar a luz se você estiver na escuridão. Você só vai valorizar a água que bebe quando você passar 3 dias no deserto sem água. Thomas Watson diz que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Nós só sentiremos a doçura de que é estar conectado ao Pai quando nós percebermos o quão amargo o pecado é. É por isso que Jesus se conecta a Deus. É por isso que Jesus ora. E tal como o Salmo 26:2, assim tem que ser a nossa oração. Ensina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração, sonda os meus pensamentos. A oração silenciosa, solitária, te conecta a Deus e permite que você abra o coração ao Senhor e diga, Senhor, examina o meu coração, prova-me, ilumina os meus pensamentos. E ali você está, agora sim, de forma humilde como Jesus está. Prostrado com o rosto em terra, ele se submete ao Pai e diz, não seja feita as coisas como eu quero, mas seja feita a sua vontade como tu queres. E este é o propósito aqui da oração solitária e agora submissa a Deus, porque o sofredor luta contra o orgulho. Ele acha que é esperto o suficiente para conseguir resolver seus problemas, ele não quer transparecer fraqueza para a pessoa que está do seu lado. Eu não vou chegar para minha esposa e chorar com ela e dizer que eu estou sofrendo. Eu sou o homem da casa, eu tenho que, eu não posso mostrar isso para ela. Lembra que o próprio Cristo, como eu disse, revelou seu sofrimento e dor com os discípulos. Ficai comigo e orai, porque eu estou profundamente triste. Mas o orgulho, ele não é capaz de perceber o próprio problema. Eu não quero decepcionar o meu pai, eu não quero decepcionar minha mãe, eu não vou procurar ninguém, eu sei como fazer, eu vou resolver. E este coração enganoso, então, busca refúgio em si mesmo, ao invés de buscar reverentemente refúgio ao Pai. Jeremias, no mesmo texto que nós lemos, Jeremias 17, diz que eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele esquadrinha, ele vai ao coração, prova os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Não é o seu amigo que vai falar aquilo que você quer, que vai penetrar profundamente no seu coração. Mas o verdadeiro amigo que vai te ajudar, não é aquele também que revela a sua própria sabedoria, mas é aquele que vai falar para você as palavras que estão contidas na Escritura.
ele vai apontar para a palavra e vai te lembrar, assim diz o Senhor. Porque Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Somente ela vai penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Somente a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se os pastores da igreja são capacitados por Deus, por meio da palavra, e a palavra de Deus é a única capaz de penetrar tão profundamente como ela mesma revela a nós, por que a igreja terceirizou o tratamento da alma e entregou o gabinete pastoral a um escritório de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, de alguém que sequer tem conhecimento de Jesus, da cruz ou da sua palavra? Infelizmente, ao longo dos anos, com o advento das ciências humanas, daqueles que agora que estudam profundamente e sabem falar ao psicológico das pessoas, são essas pessoas que são capacitadas agora a falar a respeito dos conflitos do homem. Eu me lembro até hoje que eu estava numa igreja, não vou dizer que igreja que era, com certeza não, mas era no Brasil, essas coisas não acontecem em Portugal, tenho certeza. Era uma igreja que o pastor chama o pastor auxiliar. Olha, o pastor auxiliar está aqui à frente. Eu também estava lá à frente. Bom, graças a Deus eu não fiquei nessa igreja, não tinha como ficar. E ele diz, o pastor aqui acabou de fazer um curso de terapia de casais. Eu vou abrir aspas. Agora, ele está capacitado para aconselhar os casais a resolverem os seus problemas. Aí eu parei para pensar, pera lá. Ele fez seminário, estudou a palavra de Deus, estudou anos, era um senhor de idade já, tinha experiência longa como pastor, e só agora, depois de fazer um curso de terapia de casais, só agora que ele vai estar habilitado a falar para casais? Quer dizer, então, que as ciências humanas, com poucos anos de humanidade que existem, agora ela é a doutora da alma? Quando Deus revelou a sua palavra e sempre tratou o coração, desde o jardim do Éden, Adão, Adão, onde estás? E ali a solução apontada para Deus é Gênesis 3,15. Da promessa daquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Teria o seu calcanhar ferido. Mas a promessa dada a Adão pelo seu pecado era a promessa do Messias, Jesus. Desde lá a Escritura aponta para aquele que é capaz de redimir o homem, que é Jesus. Nós estamos lendo a respeito de Jesus Cristo no seu momento de agonia e de sofrimento. E ele busca a sua conexão ao Pai. E ele obtém resposta, a gente vai falar um pouquinho isso mais à frente, ele obtém resposta porque o anjo do Senhor via e confortava. A gente não sabe o que o anjo ali estava falando para Jesus. Mas nós sabemos aquilo que Jesus, o anjo do Senhor, fala à sua igreja hoje. E ele nos revela a sua palavra, que é capaz de penetrar e dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu tenho certeza que as ciências humanas ajudam muita gente. Alivia muito sofrimento. Eu tenho certeza que muitos terapeutas de casais conseguem ajudar casais a ter um casamento feliz. Mas o propósito da Escritura não é te fazer feliz. O propósito da Escritura não é como um anestésico aplicado na sua ferida e fazer pará-la de doer. O propósito da Escritura é usar todos esses elementos para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Eu não posso me contentar com uma boa amizade. Eu não posso me contentar com bons sentimentos. Eu só posso me contentar
ou um casamento feliz, ou uma casa com os filhos comportados. Eu não posso me contentar com isso. Eu preciso me transformar em imagem de Cristo, e para isso eu preciso sondar o meu coração, porque Tiago 1,14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, é essa cobiça que o atraz e seduz. E quando a nossa conexão com o Pai é rompida, nós vamos ter problemas interpessoais, porque o meu coração cobiçoso busca o meu próprio desejo. E é isso que Tiago vai falando aqui no capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E os nossos problemas interpessoais, eles estão intrinsecamente relacionados à nossa falha de comunhão com o Pai. E se nós só queremos um paliativo, e é isso que as ciências humanas fazem, paliativos, elas nunca vão apontar para a redenção. Você pode ter um transtorno de ansiedade, achar isso que é doença, e buscar o tratamento médico, psicológico. Você pode até resolver a sua ansiedade. Mas isso apenas vai te dar uma passagem para o inferno. Do mesmo jeito, só que menos ansioso. Somente Cristo é capaz de resolver não apenas a sua ansiedade, mas ela te dá um passaporte para o céu, para o reino dele, onde nós somos ensinados, não eu, mas o Senhor. Não a minha vontade, mas a sua vontade. Por isso, quem quer seguir a Cristo deve negar a si mesmo e tomar a cruz, o sofrimento. Mas quando buscamos desesperadamente o sofrimento, negligenciamos o propósito de Deus. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 60, como você é justo diante de Deus? Ele então dá uma resposta tranquilizante. Por que eu sou justo diante de Deus? Apenas por uma genuína fé em Jesus Cristo, isto é, embora minha consciência me acuse de que pequei gravemente contra todos os mandamentos de Deus e não guardei nenhum deles, e ainda sou inclinado a todo mal, ainda assim Deus, sem qualquer mérito meu, por pura graça, concede e imputa em mim as perfeitas satisfação, justiça e santidade de Cristo. Quando Jesus ora, meu Pai, ele se filia a Deus como o seu Pai, e ele nos filia a Deus como Pai. A nossa união com Cristo, apesar do nosso pecado, e que é isso aqui que a pergunta, a resposta da questão 60 do Catecismo de Heidelberg diz, é isso, não por mérito meu, mas pela graça de Cristo, ele me concede satisfação, justiça e santidade. E agora, como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, como se eu tivesse cumprido toda a obediência de Cristo, ele transmite isso a mim. Jesus transmite isso a mim. Somente se eu aceitar tal benefício com um coração crente nele. Você pode sofrer, pode buscar soluções com remédios, com terapias, tratamento psicológico, psiquiátrico, o que você quiser. Pode resolver a sua dor crônica com medicamentos. Mas isso não muda o fato de que você é um pecador. E de que a tua esperança só pode estar naquele que é capaz de te unir a Deus e te fazer agora ser apresentado diante do Pai satisfeito, justo e santo. Nada mais pode te fazer isso que não seja o caminho do Evangelho, da cruz de Cristo. É isso que o Evangelho me comunica. Você não é chamado para ter bons sentimentos, você é chamado para ser santo. Por isso, em meio ao sofrimento, persevere. Jesus ora 3 vezes. O Salmo 42 e 43, o salmista repete 3 vezes o mesmo versículo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quando o nosso coração estiver sofrendo, quando a nossa mente estiver entorpecida pela dor,
nós devemos orar a Deus e dizer: Senhor, por que está abatido a minha alma? Converse, pregue para o seu coração. Por que você está abatido? Por que você está abatido? E ele continua no versículo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e o meu Deus. Nada mais vai aliviar a sua dor que não seja o Evangelho. Deus. Mas então quer dizer que se eu orar a Deus, Ele vai atender a minha oração e a minha dor vai passar? Sim e não. Se você for lá em 2 Coríntios 12, versículo 7, Paulo fala: e para que não me ensoberbecesse, seja revestido de orgulho e grandezas, revelações, Paulo fala que foi posto um espinho na carne. E ele ora a Deus e clama ao Senhor para que esse espinho fosse tirado 3 vezes. Jesus aqui incessantemente ora 3 vezes. E a sua terceira vez era mais intensa. E Paulo, fazendo um paralelo aqui com o jardim de Getsemane, também estava sofrendo com essa dor, algo que a gente não tem ideia do que seja, mas ele também pede 3 vezes. E a resposta de Deus foi: não. Até mesmo no não, há propósito de Deus. Até mesmo no não, há propósito de Deus. E tal qual a criança que chora, que quer ser levantada e balançada no colinho, assim também é o nosso coração. Nós choramos, clamamos e queremos que a nossa vontade seja feita. E só sossegamos com o colinho. Mas aqui Paulo recebe um não de Deus. E por quê? Deus responde a ele: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo diz agora, neste momento em que ele sofre, em que ele tem dor, ele percebe que ele é fraco. E ele diz: eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele diz que tem prazer em sofrer. Paulo deve ser louco, né? Tem prazer em sofrer? Por amor de Cristo. Porque ele completa. Porque quando eu sou fraco, quando eu percebo a minha limitação e percebo quem eu sou, é aí que sou forte. Porque ele deposita sua alegria, esperança, prazer em Cristo. Não no alívio da sua dor. Nada mais posso desejar que não seja a graça de Cristo. E é isso que Deus revela a ele. Nada mais pode aliviar o meu coração que não seja Cristo. Por isso que somos disciplinados, corrigidos, provados. Por isso que desde pequenos temos que ensinar as crianças. E quando querem fazer a sua vontade, a gente tem que dizer não apenas não, mas muitas vezes discipliná-las com a vara. Para que elas sintam a dor física e lembrem de um princípio da Escritura. Senhor, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas seja feita a sua vontade. Ela precisa ser ensinada que a vontade dela tem que ser submissa à vontade de Deus. Para quando ela disser: eu não consigo servir a um Deus assim, aí sim a gente diz: realmente a gente não consegue. Por isso você precisa de Jesus. Por isso você precisa orar mais intensamente. Quanto mais a sua dor aumentava, Jesus orava mais intensamente. E ele buscava em Deus para que Deus pudesse iluminar o seu coração entorpecido pela dor. Salmo 43, versículo 3, na mesma sequência de salmos que dizia: porque estás abatido a minha alma, ele diz no 43, 3, envia tua luz e tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte
e aos teus tabernáculos. Eu preciso da palavra de Deus, falando ao meu coração enganoso, iluminando aquilo que eu tenho elegido como Deus do meu coração e não o Senhor. Esquadrinhar o meu coração, orar solitariamente, me encurvar diante do Senhor, me humilhar, lançar fora o orgulho, buscar aconselhamento, buscar a palavra de Deus, porque é isso que vai te ajudar nos momentos difíceis. Porque quando Jesus volta nas 3 vezes, os discípulos estavam adormecidos. Foi um dia muito cansativo. E muita coisa aconteceria ainda. E Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque a carne é fraca. Nossa vida deve ser uma vida constante de oração. E devemos louvar a Deus quando passamos por vales como o jardim de Getsêmani. E sofremos. Para que a gente lembre que a gente é fraco e precisa estar constantemente conectado ao Pai. Que ouve a sua oração, como ouviu a oração de Jesus. O texto fala, em Mateus 26, logo no finalzinho, que um anjo do Senhor vem e conforta Cristo. Você tem na palavra de Deus o devido consolo para o seu coração. Busque nela. Não busque a voz daqueles que falam ao seu coração de forma enganosa e bajuladora. Mas busque amigos que vão falar a verdade, que vai ferir o seu coração. Não a verdade que você quer ouvir, mas a verdade que você precisa ouvir, que é a verdade de Deus. Por isso, não seja escravo do sofrimento. Muitos sofrem e não conseguem ser alegres. Como é que é possível ser alegre no meio da dor? Como é que é possível se regozijar no meio da dificuldade? Como é que eu consigo ser alegre com tamanho sofrimento? 2 Coríntios 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Você pode estar abatido, mas você nunca será destruído. Jesus Cristo foi aqui no jardim envergado, como uma vara envergada, e não quebrou. Por isso ele sabe o ponto em que nós também podemos ser envergados. Ele sabe o limite da nossa dor, da nossa capacidade. E ele mesmo diz que nós nunca seríamos tentados além das nossas capacidades. Ele está cuidando de você. Ele sabe exatamente o que você passa. Mas por que as emoções vêm e nos congelam? Por que você fica então atormentado com problemas do futuro? Será que eu vou passar de ano? Será que eu vou conseguir um emprego? Para os imigrantes que vêm para Portugal, então, como é que será meu futuro aqui? Essa vida é difícil. Vou conseguir uma casa? O contrato da renda vai acabar e está difícil conseguir outro lugar para morar. Como é que vai ser? Será que serei bem sucedido aqui? Será que o governo vai dar um jeito na questão da habitação e depositamos nossa confiança no governo? Ou fantasmas do passado, pessoas que tiveram problemas há 50 anos atrás e choram até hoje, e vivem congeladas, atormentadas por um passado, culpa. Ou aquelas que vivem com uma postura vitimista. Eu já vi pessoas na igreja que elas entram na igreja e já entram se arrastando. Sentam no primeiro banco, com uma grande dificuldade, gemendo de dor. E passa o culto todo mostrando um rosto de quem está com dor. Termina o culto, ela é abraçada por 5, 6, 7, 8 pessoas. Que bom que você está aqui. Como você tem passado? Como é que estão as suas dores? Ah, como tem sido difícil. Ah, como tem sido ruim. E exalta o seu sofrimento. Você conhece pessoas assim? E ontem, conversando à noite com os meus filhos, à tarde, aliás, nós saímos para passear, a gente conversando sobre isso, eu disse, espera lá, será que nós fomos chamados a comunicar a nossa dor? Ou nós somos chamados a viver como Filipenses diz, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E esse alegrar aqui não é ficar rindo o dia todo. Eu lembro que uma vez, dando uma aula num curso de aconselhamento sobre sofrimento, uma irmã levanta a mão lá atrás, pode fazer a pergunta, minha irmã.
Quer dizer então que se eu tiver com cólica menstrual cheia de dor, eu tenho que levantar as mãos para o céu e dizer aleluia, louvado seja o Senhor? E dar uma festa por isso? E foi muito engraçada a colocação dela. Ela não estava revoltada, claro que não. Mas o que ela dizia é, nesses momentos de dor e de sofrimento, como Cristo aqui está passando, ele está profundamente triste. Mas ele se conecta ao Pai. E ele busca o seu regozijo no Senhor. Por isso o salmista repete para o seu coração enganoso, por que que você está abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Ainda que o seu problema não seja resolvido em vida, nós deveríamos ter a esperança de que lá nos céus, este problema vai ter fim. E ainda que eu sofra a vida inteira com dores, eu devo comunicar essa alegria às pessoas, não a minha dor. Eu posso entrar na igreja mancando, mas eu tenho que fazer algo como uma certa pessoa fez numa igreja, que andava de cadeira de roda. Sua cadeira de roda era aquela de controle. Era uma daquelas igrejas, né? Bem diferente das nossas igrejas presbiterianas, que dizem que o presbiteriano tem um culto frio, né? Congelado, né? E nessa igreja as pessoas cantavam, batiam palma, todo mundo ali se alegrando no culto, ok? Tem sua cosmovisão. E ela não conseguia ficar de pé. Ela não conseguia bater palma, porque ela era tetraplégica. Mas ela conseguia movimentar as mãos e conseguia mexer no controle da sua cadeira de roda. E o que ela fez foi botar o controle para o lado e a cadeira rodava. É alguém que mesmo numa condição física terrível, conseguia comunicar alegria. É preciso enxergar além do eu, do meu, do seu. Não se trata de reinos que nós estabelecemos, mas se trata do exercício do contentamento do reino dele, da vontade dele, da soberania dele. Senhor, se possível, passa de mim este cálice, alivia meu sofrimento, que realmente está difícil. Entretanto, seja feita a sua vontade. Jesus não vive a sua vida baseada em emoções. Você conhece pessoas assim. Você conhece pessoas que medem a sua espiritualidade pelo seu sentimento. Acordam de manhã, às vezes, tristes, desanimadas. E depositam a sua confiança em si mesmos. Olham para o céu ensolarado que está hoje e dizem, não há sol, o céu está cinza. E não conseguem sentir alegria. São diagnosticadas com depressão. Quando a Escritura me diz, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Quando eu prego Gênesis 3, eu falo a respeito da queda. E Eva olha para o fruto era bom aos olhos dela, bom para dar-lhe entendimento, desejável. Mas eu esqueci de um versículo que é o Gênesis 2:9. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis e avisas e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores no jardim eram agradáveis à vista e eram boas para alimento. Mas o coração cobiçoso só enxergava no pecado aquilo que era bom e agradável. E é isso que o pecado faz conosco. Cega a nossa percepção das infinitas bênçãos que Deus nos dá ao nosso redor. É por isso que a Escritura diz, alegrai-vos. É um exercício. E eu preciso comunicar ao meu coração exatamente este exercício do contentamento, do alegrar-me, do ser capaz de perceber não aquilo onde está o tesouro do meu coração, não é? Aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. E Eva, quando olha para esse fruto por pecado, ela coloca o seu tesouro ali, a sua esperança ali. E o final é morte, frustração, tristeza, angústia.
Jesus Cristo aqui no jardim de Getsêmani nos dá uma mensagem de esperança. E essa esperança em Cristo, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós vamos encerrar com este versículo. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo passou pelo jardim de Getsêmani, enfrentou a cruz, morreu, sofreu todas as dores, pagou todos os pecados. Por isso, busque este, que se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe como é a sua dor. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que você passa. Ele foi tentado em tudo, à nossa semelhança. Por isso nós nos identificamos com Cristo no meio do sofrimento, porque Ele sofreu. Mas tem a sua esperança chegando confiadamente no trono da graça, a fim de que você receba a misericórdia do Senhor, lançando fora os desejos do coração, aquilo que rouba a adoração a Deus, e se submetendo obedientemente à vontade do Pai. Não seja escravo dos sentimentos. Sentimento de tristeza, abatimento, nós vamos enfrentar muitas vezes no dia, como Cristo aqui enfrenta uma profunda tristeza. E o que Ele nos comunica é a sua esperança. É a esperança nele, o seu trono de graça. Busque o Senhor, confia nele e seja feita a vontade dele na nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra. Obrigado pelo tempo que aqui passamos. Obrigado porque o Senhor nos ensina que nós devemos servi-lo e obedecê-lo. Fomos ensinados hoje, ó Pai, que mesmo diante de tanta dor e sofrimento, Jesus Cristo ali se levanta, chama os seus discípulos e diz que o traidor se aproximaria, sigamos em frente. Jesus então ali submete sua vontade ao Senhor, se levanta e continua o seu trabalho. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar o trabalho que o Senhor deu a nós, tua igreja. Não nos deixe congelar pelas emoções, da dor, do sofrimento ou por qualquer outra situação que possa entorpecer a nossa mente, mas nos ajude a transformar essa mente segundo a sua palavra, como diz Romanos 12, renovando a nossa mente dia a dia por meio da sua palavra, a fim de que esse coração enganoso possa, ó Deus, sentir alegria, imensa alegria em obedecê-lo, servi-lo, em estar em comunhão com o Senhor. Alegria em se satisfazer na Tua graça, a Tua graça que nos basta. Não podemos desejar mais nada que não seja a Tua graça. Ensina-nos a viver essa vida que nós estamos vivendo aqui, ansiosos, ó Deus, com o dia que Cristo virá, aliviará a nossa dor, e seremos completamente transformados à sua imagem. Mas até lá, ó Deus, sabemos que somos chamados a um sofrimento, ao sofrimento que Paulo compara a compartilhar esse sofrimento com Cristo. E nós nos unimos ao Senhor Jesus, de forma mística, ó Deus. Somos limpos, somos sarados, mas ainda sofremos por conta da consequência do pecado. É o já, mas o ainda não. Somos totalmente transformados em Cristo, mas ainda ansiamos quando este corpo mortal, que sofre as consequências da queda, será completamente transformado num corpo glorioso de Cristo. E a nossa maior alegria não será, ó Deus, não sofrer. A nossa maior alegria vai ser justamente sermos como Cristo é, estarmos diante do nosso Senhor e irmão mais velho, Jesus Cristo. Que a nossa satisfação, a nossa alegria possa ser a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a chegar ao Teu trono de graça e lançar sobre Ele todas as nossas dificuldades, dor, sofrimento, a nossa própria alma e coração, de forma transparente, a fim de sermos renovados
na força que somente o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Essa oração que fazemos e clamamos ao Senhor, ó Deus, não só hoje, mas eternamente. Amém.